Olá gente, eu sou Firmo Neto do canal Canivetes e Músicas, um canal que fala de ferramentas, canivetes, músicas e tem lado político. As ferramentas de corte, gente, sempre estiveram na vida dos seres humanos, desde praticamente sua origem, quase bíblico, né? Quase desde o tempo de Adão e Eva. Pouco depois já se imaginava no tempo que a gente chama da Idade da Pedra Lascada, né? O homem preparando ali, afiando pedras para usar aí como ferramentas de corte e, claro, depois para autodefesa com relação a animais peçonhentos, animais perigosos que o homem morava em aldeias, né? E precisava dessas ferramentas de corte também para isso. Logo depois veio a Idade da Pedra Polida, mais desenvolvida, a humanidade encontrou uma forma de fazer aquele polimento da pedra de modo que aquilo pudesse ficar mais eficiente, inclusive em relação ao corte. Claro, tudo isso antes da Era do Ferro, né? Quando aí sim, com a descoberta dos metais, do ferro principalmente, o homem passa então a usar as lâminas e os canivetes, vamos dizer assim, porque as lâminas dobráveis vieram praticamente juntas ali das lâminas fixas, né? O homem passa então a ter essa ferramenta com os mesmos propósitos: se alimentar, caçar, limpar a caça, né? O bicho caçado para se alimentar e também na defesa desses animais perigosos. Eu não vi na leitura nenhuma probabilidade de pensamentos de um homem usar aquelas ferramentas como ferramentas de agressão contra o próprio homem. Claro que desde que o homem é homem, né, os conflitos começaram a ocorrer e, claro, isso foi usado como uma arma, vamos dizer assim, de defesa do homem contra o próprio homem. Não tinha ainda esses tarados por violência como tem hoje, né, que tem esse fetiche de imaginar uma ferramenta de corte para se livrar, por exemplo, de um possível assalto, de uma possível violência, né? Claro, nós temos o direito de nos defender e cada um faz isso dentro da lei, né? Porque isso é lei, nós temos sim o direito de nos defender, cada um faz isso da forma que acha mais adequada. Portanto, aí vieram os canivetes, a princípio com cabos de madeira, coisas até inusitadas, como na época cabos, talas dos canivetes de casco de tartaruga, por exemplo. Hoje isso é absolutamente criminoso, mas antigamente isso era comum ser usado. Como nós somos carnívoros, né? A nossa cultura é uma cultura de seres carnívoros, então o boi, o bode, o porco, os animais de certa forma são abatidos para nos alimentar, né? Muitas vezes nos ajudando a cometer o pecado da gula, mas é assim que é feito, né? Então essas sobras como o couro, por exemplo, o chifre, por exemplo, o casco de cavalo. Hoje, por exemplo, a JJ Barretos tem canivetes belíssimos, feitos, por exemplo, de casco de cavalo, né? Animais que são ali abatidos ou que morrem naturalmente, enfim, pode ser de um jeito ou de outro, para que ou o ser humano consuma a carne, né, para se alimentar, ou eles morrem por idade, por doença, enfim. E essas sobras são aproveitadas já há muito tempo. Hoje praticamente não se perde nada, inclusive até o rabo do cavalo é utilizado aí para várias coisas. Então, daí logo depois vieram os canivetes como a gente conhece hoje, as lâminas dobráveis. Logo depois das lâminas fixas vieram as lâminas dobráveis, normalmente dessa forma. O muito usado era o cabo de madeira mesmo, isso já é muito usado. O cabo de madeira é um canivete símbolo hoje, porque ele é usado, bicho, há muitas dezenas de anos, sabe? Décadas e décadas atrás já se usava o canivete, a lâmina dobrável com cabo de madeira. Óbvio que no início ela não tinha essa mola, né, que é uma mola que a gente chama de slip joint hoje, que é a mola que faz o canivete fechar, ficar ali mais ou menos fixo, fechado, e quando a gente abre, ela tem um estágio de travamento, embora por mola, né, mas travamento para que o canivete funcione adequadamente e não ofereça risco ao usuário dele, né? Depois, claro, vieram aí as travas, né, e muitas travas surgiram. Hoje é discutido aí no meio dos canais que falam dessas coisas sobre tipos de travas mais seguras. Isso é absolutamente razoável de se discutir. Existem realmente travas mais seguras, travas menos seguras, mas é um componente
né, um elemento de discussão muito utilizado, e a gente já discutiu aqui, enfim, eu conheço poucas porque não sou um grande entendedor de canivetes, apenas gosto deles, né? E aí o capitalismo, os mercados foram criando, né, as sugestões para atingir vários gostos, vários prazeres, várias vontades, e aí surgiram várias coisas. Tem o plástico, que depois o acrílico passou a ser utilizado também como as talas, né, principalmente depois da questão ambiental. Só que hoje ainda é muito utilizada a madeira, chifre bovino, por exemplo, chifre de bode, chifre de búfalo, que não tem porquê não ser usado. Não faz sentido, embora eu seja um ambientalista, mas penso que não faz sentido não utilizar, isso ficar na sobra, já que é absolutamente cultural e liberado o consumo da carne desses animais. Então, está se apenas aproveitando todas as sobras, digamos assim, tudo que... Hoje praticamente tudo no abate de um boi, por exemplo, praticamente tudo é usado, né? O sangue, as veias, todas as partes do corpo. Desculpa, todas as partes do corpo de um animal. Bovino, tudo, acho que até o olho, né? Só não sei se as pálpebras, isso aí eu não sei, de fato eu não sei, mas basicamente tudo é utilizado para várias coisas, e a cutelaria utiliza algumas coisas dessa, como por exemplo, como eu falei, o casco, o chifre e o couro para fazer as bainhas, né? E aí também os canivetes foram se modernizando e começaram a surgir também há dezenas de anos, há várias décadas, centena provavelmente de anos, com certeza centenas, aí uma centena e meia, pelo menos 150, 200 anos atrás, já se usava canivetes imaginando situações com mais de uma função. Vieram os famosos multifuncionais que se modernizaram e chegaram aos Victorinox, né? Que hoje aí disputam uma paixão de grande parte do público que gosta de canivetes, com multifunções. É ali uma ferramenta, uma maleta de ferramenta, alguns deles são, e ali você tem múltiplas funções que podem ser muito úteis aí no dia a dia, inclusive de pessoas urbanas como eu, nunca escondi, são os meus canivetes favoritos. Isso é um resumo muito grosseiro da origem do canivete, da necessidade das ferramentas de corte, e para isso eu mostrei aí alguns canivetes, alguns exemplos que eu tenho. Repito, não sou nenhum apaixonado sim, mas não sou nenhum entendedor dessas coisas, e nem tenho muito essa pretensão. Acho que ser ali um entendedor médio já me ajuda a me manter mais, pelo menos na igualdade da grande maioria que quer ter um canivete, gosta de um canivete, mas não precisa entender necessariamente. Lógico que por ter um canal, eu acho razoável quando alguém me diz, pô, você devia entender mais. Eu acho bem razoável isso, faz sentido mesmo, deveria mesmo, talvez até... Embora hoje não tenha essa pretensão, talvez até um dia eu passe para estudar um pouco mais, ler um pouco mais, principalmente sobre a fiação, que é um assunto que dá sempre muita audiência, muita polêmica aqui no YouTube. Essa é a minha historinha de hoje. Nossa chave Pix aparece aqui, é o nosso e-mail, firmoneto@yahoo.com.br. Pequenas doações nós aceitamos, recebemos e agradecemos. Torne-se membro do canal. Os membros recebem antes todos os vídeos, podem nos enviar pequenos vídeos para que a gente publique aqui. A gente quer que os membros participem diretamente do canal, inclusive participem das lives conosco, tá? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo. Tem outros aí, nós temos milhares de vídeos, posso dizer milhares já mesmo, porque já ultrapassamos 2.000 vídeos aqui no canal, o que mostra inclusive uma deficiência do canal, né? Tem canais aí muito maiores, porque tem às vezes menos inscritos, mas tem muito menos vídeos, né? Nós precisamos de muitos vídeos para ter esse número de inscritos. Mas enfim, são pessoas normalmente fiéis, pessoas que gostam do assunto, que gostam da forma que a gente fala aqui. A gente fica muito satisfeito com isso. Um abraço, até o próximo vídeo.